quero que você abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 16. Jesus estava com os seus discípulos e já estava prestes à sua morte. E ele estava conversando com os seus discípulos sobre algumas coisas que iriam acontecer. Eu quero falar sobre uma das palavras dos discípulos. O tema da mensagem hoje é fé tardia. João capítulo 16, versículo 25. Jesus sempre falava por parábolas aos seus discípulos. E depois que os tinha em particular, então podia abrir com mais particularidade e falar sobre aquilo do qual ele estava falando. Então João capítulo 16, versículo 25 diz assim: Disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Aquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Podemos assentar. Certamente os discípulos naquele momento achavam que estavam fazendo algo bom, declarando ao Senhor Jesus a fé deles, dizendo: agora nós estamos entendendo. Então agora nós estamos entendendo que o Senhor é aquele que sabe tudo, que tu és o Filho de Deus e que não é necessário que ninguém te interrogue sobre coisas. Aí Jesus Cristo olha para eles e diz assim, no versículo próximo, 31 diz: respondeu-lhe Jesus: credes agora? Agora? Quantas coisas vocês viram? Aqui, próximo capítulo, nós já estamos na oração de intercessória de Jesus. O próximo, Jesus sendo julgado. Acabou. Não tinha mais. Aqui não ia ter mais filho de viúva ressuscitado. Aqui não ia ter mais multiplicação de pães. Credes agora? Fé tardia. Eles olham simplesmente para Jesus e dizem assim: tá. Então agora nós estamos entendendo. É interessante que tudo aquilo que Jesus viveu com os seus discípulos e tudo aquilo que ele fez por eles não gerou aquilo que, sei lá, que poderia ser esperado. Vê o versículo abaixo, o versículo 32, o que é que ele diz. Chegada a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Me deixará só. Mas eu não vou ficar sozinho, o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Quer dizer, eu estou dizendo, falando para vocês previamente sobre a atitude de vocês, a reação de vocês, como vocês reagirão quando eu for preso, for morto. Como que vocês vão reagir? Aí ele diz assim, no mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por medo, vocês passarão por situações diversas. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga, o mundo traz aflições. Viver gera aflições. Mas eu preciso ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: escuta, vocês têm uma fé agora que vocês conseguem crer em mim? É agora que vocês conseguem saber que eu sei tudo, que eu sou filho do Pai, que eu não preciso que ninguém me interrompa. Agora eu quero que você vá comigo em uma fé tardia, em 2 Reis capítulo 6. Vamos lá ver.
Segundo Reis, capítulo 6. Vai lá comigo. Segundo Reis, capítulo 6. Lá no Antigo Testamento. Era uma época muito difícil para Israel. Os governantes de Israel viviam num sistema de apostasia, num sistema de complicação. E era a época de Eliseu estar como o profeta. Havia substituído Elias e ali estava Eliseu. Havia uma guerra entre Síria e Israel. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ele fez uma reunião lá, bem secreta, e diz assim: nós vamos armar ciladas contra Israel e o nosso acampamento estará em tal lugar. Deus ia lá, falava com Eliseu, e Eliseu mandava um recado para o rei de Israel, dizendo assim: ó, cuidado para você passar em tal lugar, porque ali está o acampamento do rei da Síria. O rei de Israel prontamente se desviava e ficava livre. Mais uma vez, o acampamento do rei da Síria fazia. O rei da Síria armava ciladas para Israel, para pegá-los desprevenidos. Era uma guerra. O rei da Síria queria conquistar Samaria. Conquistando Samaria, que era o centro de Israel, então tudo ficaria dominado. Eliseu ia e dizia: agora o acampamento dele está em outro lugar. O rei da Síria começou a pensar, dizendo o seguinte: quem de nós está nos traindo? Aí o servo dele, um dos servos, falou assim: não, isso aí não é traição, não, isso aí é Deus. A questão é que Deus fala para o profeta de Israel. Como que é bom servir a Deus, né, irmãos? É bom ou não é servir a Deus? Como é bom servir a Deus. Como é precioso você, quando você serve a Deus, você está num período de guerra, num período de luta, num período de batalha. Deus fala com você, diga amém. Deus te repreende, Deus te exorta, Deus te ensina, Deus te mostra quando você está errado. Numa milícia, numa batalha. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Quantas guerras você faz de uma maneira ilícita, né? Não tem nada mais que o crente faz do que guerrear contra a pessoa errada e contra a causa errada. O erro que o crente mais comete é guerrear contra as pessoas erradas e contra as causas erradas. Porque o nosso inimigo se chama diabo, não se chama marido, não se chama esposa, não se chama filhos, não se chama parente, não se chama ninguém. E a causa é o reino de Deus. Não é particularidade, não é nada particular, não é nada. Se você ficou ofendido com alguma coisa e sai para a guerra, você está saindo para a guerra para perder. Porque se Deus permitiu você passar por aquela humilhação, por aquela situação, porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Bom, Eliseu ia e avisava o rei. E o rei falou: então vai lá pegar esse moço, vai lá pegar esse profeta. Aí então entra aquela passagem maravilhosa, que se faz aquele cerco ao redor de Eliseu. Dia glorioso aquele. O servo de Eliseu acorda e diz assim: meu senhor, nós estamos cercados. Eliseu olha e diz assim: mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Deus, abre o olho, porque é difícil andar com alguém cego. Abre o olho do meu servo. O olho dele se abriu. Aí ele viu o quê? Carros e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Aí Eliseu olha e diz assim: senhor, o senhor abriu o olho desse aqui, mas cega o deles. Cegou os olhos de todos os soldados da Síria. Pegou os soldados da Síria e levou lá em Samaria, para o rei de Israel. O rei de Israel falou: gente, mas esse profeta é maravilhoso. Além de me dar direção de guerra, entregou o exército da Síria na minha mão. Pai, é o costume de chamar os profetas: pai, vou matar, né? Vamos matar, vamos destruir todo mundo. Não. Você vai dar comida para eles. Quê? O que é? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O que diz a Bíblia, Romanos 4, Romanos 12? Não, dá de comer. Fizeram um banquete. Eliseu ali, dando a oportunidade para o coração de Ben-Hadad apaziguar o rei da Síria. Não. O rei de Israel falou: bom, eu acho que isso aí vai resolver o problema da guerra, né? Deu de comer ao inimigo. Aí o rei da Síria, o exército foi embora.
E o rei da Síria se levanta novamente contra Israel. É sobre isso que nós vamos falar em 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu, cercou Samaria. Cercou Samaria, o cerco, a cidade começou a passar fome. Com fome. O povo comia até cabeça de jumento, que era considerado imundo pelo povo de Israel. Pegava esterco de pombo, que era dado a animais que tinham muito semente, cavucava a semente para poder comer. A situação estava terrível. Até que o rei estava passando por uma rua, aí uma mulher diz: rei, me socorre. Ele diz: de onde que eu vou te socorrer? É o seguinte, aqui nós duas fizemos um trato. Comemos o meu filho, matamos e comemos, e agora a hora de comer o filho dela, ela escondeu o filho dela. O rei ficou revoltado. Compreensível, né? Saber que em sua nação as mães estavam comendo os próprios filhos. Se você ler lá em Deuteronômio, isso é fruto de maldição. O Senhor prediz e diz: quando vocês me desobedecerem, estiverem maldições, os vossos próprios filhos serão comidos por vocês. Vocês gerarão cadáveres. Vocês morrerão de peste, de febre, de praga. E estava acontecendo todo quanto é tipo de maldição. Aí o rei ficou revoltado. O rei falou assim: eu vou matar Eliseu. Porque se ele tivesse me entregado os soldados antes, e aquela oportunidade, isso não estaria acontecendo. E eu quero começar a pregar e a falar sobre isso. Sobre situações que às vezes nós procuramos na vida, em que Deus venha facilitar para nós, facilitar para o nosso lado. Você é uma dessas pessoas que busca facilidade? Existem pessoas que buscam no Evangelho alguns critérios de facilidades. Existem pessoas que acham que Deus tem que entregar o inimigo de bandeja em nossas mãos, sem oração, sem abnegação, sem renúncia, sem resistência. O rei de Israel achava que Deus tinha obrigação, Deus na figura do profeta, de entregar os inimigos nas mãos dele. E não foi assim que aconteceu. E não é assim que acontece. Você tem uma luta. Você tem uma briga diária. Você tem uma batalha diária. Porque Satanás quer usar sua mente. Satanás quer usar seu coração. Satanás quer usar suas razões. Você está num campo de batalha, onde o inimigo da sua alma espera as próprias ferramentas doadas por você para que isso aconteça, para que ele consiga te vencer. Ele fica na espreita, esperando os seus vacilos, os seus titubeios, para que ele possa golpear contra a sua vida. Israel estava passando um momento de consequência. Eles haviam errado e estavam passando por um estado de batalha, porque havia uma promessa para Israel. Ninguém ia poder resistir a Israel se eles guardassem os mandamentos. Mas não haviam guardado. Acabe, um antecessor do rei de Israel, era um homem que aderiu à idolatria, ao paganismo, e agora estava se gerando um efeito de consequência. E agora o rei estava vivendo aquela situação. Existem muitas guerras que não são guerras naturais, são guerras geradas por consequência, guerras geradas por erros, batalhas geradas por falhas. É errado nós atribuirmos tudo aquilo de mal que acontece conosco. É errado nós atribuirmos as situações que acontecem conosco como uma fatalidade, como algo comum. É necessário que você analise as coisas que estão acontecendo com você. Aquela velha história, rebobina a fita. Aqui o rei de Israel estava se sentindo vítima, mas de vítima ele não tinha nada.
É muito fácil nós aderirmos ao comportamento de vítima. Como Eliseu disse assim, ó, quem provocou tudo isso foi o assassino do teu pai. Quem provocou tudo isso foi aí, ó, o seu pai e você continuando nessa idolatria, nessa apostasia. Então existem guerras que vêm, que nascem, porque nós desviamos do caminho, porque nós erramos o alvo, porque nós distorcemos coisas, porque nós pendemos para o equívoco, nós inclinamos para o mal. Então o inimigo entra e vem fazer guerra mesmo. Mas aí não dá para se sentir vítima, aí não dá para botar culpa em Deus, não dá para pedir para Deus que entregue o inimigo de bandeja. Aí nós vamos ter que ir lá e guerrear e batalhar e vencer aquela situação satânica. Existem batalhas e batalhas. O diabo é seu inimigo desde quando você estava no ventre da sua mãe. Só que se você fizer qualquer coisa, qualquer situação que dê legalidade a ele, ele te chama para o ringue e expõe mesmo, e suas falhas são expostas, e Eliseu expôs as falhas. Versículo 33 diz assim: este mal que vem do Senhor, que mais esperaria do Senhor, senão a lei da consequência. O rei fica furioso e manda matar, fala assim, eu quero a cabeça de Eliseu. Queria matar Eliseu. Escuta, espera um pouquinho, o que Eliseu tinha a ver com isso aí? O que Eliseu tinha a ver com a apostasia de Israel, com os erros? Fala para mim, o que tinha a ver? Explica para mim, o que Eliseu tinha a ver com isso? Você já foi alvo de tiro errado, de bala perdida? Às vezes acontece. Às vezes acontece com você. Por que não? Você é um alvo de uma bala perdida. Eliseu olha e diz assim, espera um pouquinho, o homem peca, o homem apostata, o pai dele adultera contra Deus, criando a idolatria, o paganismo, a situação terrível, e agora o homem vem pedir a minha cabeça. Uai, o que ele queria? Ele queria que eu entregasse o exército, ele que vai guerrear. As mortes e os despojos conquistados na guerra é lícito. Agora, eu vou usar o poder que Deus me deu. Deus cegou o exército. Eu vou entregar de bandeja, não. Você vai matar quem você conseguir na guerra. Aqui comigo, não. Eliseu fez corretíssimo. Só que o rei ficou furioso. Suas conquistas devem ser legítimas. Na batalha para com Deus não existe facilidades que sejam ilegais. Não sei se você está entendendo. E a Bíblia diz assim no capítulo 7. Vamos lá. Mandam-se pegar Eliseu. E Eliseu olha e diz assim. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Eles estavam comprando por muitos ciclos uma cabeça seca de jumento e por muitos ciclos esterco de pomba. Agora, ó, a coisa ia ser assim, feirinha, sabe? Tipo aquelas feirinhas. A coisa ia baratear. Eles estavam esfaimados, famintos, com muita fome, morrendo de fome. O cerco traz isso, fome. E agora Eliseu lança uma palavra profética. Palavra profética. Complicado, não é? São todas as pessoas que conseguem ter fé quando estão com fome, quando estão ofendidas, quando estão necessitadas, quando estão carentes, quando estão depressivas, quando estão aflitas. Será que são todas as pessoas que conseguem ter fé? A fé é resistente. Muito resistente. Mas a fé não é para todos. É muito fácil ter fé no monte. Todo mundo consegue ter fé no monte. Todos nós conseguimos quando estamos passando por um momento bom, um momento de glória. Eu sei que você já teve muitos momentos de glória, diga amém. E quem sabe você deve estar passando, alguns de vocês, por uns.
É muito fácil ter fé no monte. No monte você tem uma visão ampla de tudo. No monte você está perto de Deus. A comunhão é assim, ó, fração de segundo. Você falou, pá, já está lá, Pai. O monte é uma bênção. A questão é, lança-se uma palavra profética a uma nação que estava morrendo de fome, cercada, a uma nação que estava em esfriamento espiritual. Como se ter fé? Tá, tudo bem. Se você não tem fé, o máximo que você tem que fazer é ficar quietinho, não é? Que Deus te ajuda, amém? É ou não é? Se você não tem fé, o que você tem que fazer? Fica quietinho. É verdade ou não é? O que você faz? Você faz a oração dos discípulos. Senhor, nos ajude na nossa pouca fé. É isso que nós fazemos, quando nós não temos fé. A gente gosta de ter uma fé grande, uma fé abundante, uma fé que alcance as necessidades que nós temos. Claro que quem de nós não gostaríamos, por exemplo, de ter uma fé quando você olha para o seu inimigo e você ora pelo seu inimigo, você abençoa seu inimigo? Quem de nós não queremos ter uma fé de quando nós recebemos uma ofensa, perdoamos imediatamente e amamos aquela pessoa e não consideramos a ofensa? Quem de nós não queremos ter fé quando passamos por um momento difícil, seja ele financeiro ou o que for? E temos uma fé imediata que nos levante, que nos faz contemplar o autor e o consumador da nossa fé. Todos nós queremos. Mas quando você não tem, o que você faz? Fica quietinho. Quietinho. Nenhum manifesto. Nenhum levante. Nenhum, eu não aguento mais. Nenhuma murmuração. Nenhum tipo de emburramento. Nada. Você fica quietinho. Se eu não tenho fé para enfrentar a situação que me está exposta da maneira que Deus quer, mas pelo menos eu não faço o que o diabo quer. Deu para entender? É claro que todos nós, como filhos de Deus, nós gostaríamos de enfrentar a situação. Mas como um crente, mas um crente de primeira. Quem que não quer ser um crente de primeira? É ou não é? Perdoar, em fração de segundo. Entender em milésimo de segundo. E vai, e vira a face, e anda a segunda milha. Todos nós queremos. Nós estamos aqui para isso. Só que às vezes a gente não consegue. Porque a gente é humano. Só que quando você não consegue, eu não consigo fazer o que Deus espera de mim, mas pelo menos, Satanás, você não vai ter o gostinho de me ver reclamando, de me ver murmurando, de me ver magoado, de me ver ferido. Você não vai ter o gostinho, porque se eu não posso fazer o que Deus quer, eu não vou fazer o que você quer. Isso é no mínimo inteligente, é ou não é? Diga amém. É no mínimo inteligente. Quem de nós já não passamos por situações que nós não conseguimos dar à situação aquilo que ela exigia de nós? Todos nós. Por exemplo, aflito, quem está aflito, ora. Quantas vezes você aflito, você debruçava no chão e só chorava, você não conseguia orar? Quem de nós, quando passamos por situações adversas, nós não gostaríamos de dar à situação aquilo que a palavra diz, aquilo que Jesus ordena, aquilo que Ele ensinou? Senhor, um dia eu quero, não deu, mas pelo menos eu não vou ser o que o diabo quer que eu seja. Isso é no mínimo inteligente. Eliseu levanta uma palavra profética dizendo: amanhã haverá abundância à porta de Samaria. Amanhã. Nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, e nós cremos que o mesmo Deus que opera hoje, opera amanhã. Quem sabe o seu hoje não está de acordo com o que você gostaria. Quem sabe você está se sentindo cercado, desconfortável. Quem sabe o seu hoje, o seu agora, não está como você gostaria que estivesse. Mas o mesmo Deus do ontem, que fez maravilhas, que te resgatou, que te sustentou, é o mesmo Deus do hoje e é o Deus do seu amanhã. Porque nós somos daqueles que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Amém? Bom, Eliseu havia passado por uma situação meio desconfortável. O rei queria tirar a cabeça dele. Apesar que ele não tinha nada, ele só fez o que tinha que ser feito.
É verdade ou não é? Hã? Você faz o que tem que ser feito? Ah, mas sabe o que é, pastora? Que às vezes eu não gosto de gerar inimizade. Você sabe que essa política é incorreta? Essa política é incorreta. Você tem que fazer o que tiver que ser feito. Porque o que você for fazer, que for correto, vai servir como instrumento para despertar alguns, ofender outros, acordar a outros. O cristão tem que ser correto. Tem que fazer o que tiver que ser feito. Ah, mas se eu fizer isso, pastora, aquele lá pode não gostar. Não estou falando para eu sair ofendendo tudo, não é nada disso. Eu estou falando de fazer correto. O que Eliseu fez? Eliseu falou, pera um pouquinho. Esse homem aí quer vencer vitória com o poder que ele não merece, não é lícito. Não, vai vencer as tuas batalhas. A minha, que Deus me deu, a vitória que Deus me deu, você não vai pegar, não. Eu quero falar um pouquinho disso. Será que você deixa de fazer coisas corretas para que você alimente nas pessoas o que é incorreto? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas você deixa de fazer o que é certo porque você não quer gerar uma situação desconfortável, você não quer gerar uma situação desfavorável, e aí você que seria um instrumento de conserto, de poda na vida daquela pessoa. Porque, vamos falar um pouquinho, vamos falar um negocinho. Vocês não acham que os crentes hoje em dia assim estão muito fracos? Muito fracos. Os crentes tinham que aguentar mais. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha que aguentar mais. Vamos falar por nós mesmos. Passa por uma aflição, deixa de orar, fica desanimado, fica caído. Passa por uma situação, dá impressão. Não, eu fico pensando o seguinte, ó, presta atenção. Tem até uma canção antiga que diz o seguinte: se a cabeça foi ferida com espinho, qual é o problema de você, às vezes, na sua vida, aguentar algum espinho? Qual é o problema? Você enfrenta. Você abaixa a cabeça, se humilha, se posiciona diante de Deus e enfrenta. Nós somos chamados para isso. Você não pode olhar para a adversidade como se ela fosse monstruosa, como se ela fosse gigantesca. Você tem que ter fé em Deus e acreditar no Senhor, porque aquele que duvida é como uma nuvem sem água, cada hora está de um jeito. Nós precisamos ter uma fé mais guerreira, mais batalhadora, uma fé mais viva, mais eficaz. Uma fé que mobilize a sua vida de tal maneira que não permita que você retroceda, seja na fé, seja no seu posicionamento, seja no seu conhecimento para com Deus, seja na sua comunhão com o Senhor. Está difícil, sabe o que você quer, né, diabo? Você quer que eu deixe de orar, você quer que eu... Então tá, se está difícil eu vou me apegar mais a Ele. É isso que eu vou fazer. As dificuldades tendem a nos lançar mais perto de Deus e a não nos afastar dEle. Esse rei aqui era louco. Ele estava se afastando da única pessoa que podia ajudar ele. Da pessoa que Deus colocou em Israel, ainda que tinha um elo de comunicação, de comunhão com Deus. O rei ia mandar matar a única pessoa que ainda Deus falava com ela. É louco ou não é esse homem? Hã? É louco ou não é? Hã? É louco. Esse rei era louco. Ia mandar matar a única pessoa que Deus tinha comunicação em Israel. Esse rei é louco. É loucura. Loucura. Às vezes você vai dar um conselho para uma pessoa, por exemplo, um pai vai dar um conselho para o filho, alguém vai dar... Espera um pouquinho. O filho deixa de ouvir o conselho do pai. A única pessoa que não tem interesse nenhum prejudicar. A única pessoa que não tem interesse nenhum, e ele simplesmente mata aquele conselho do pai e ouve o conselho, sei lá, de onde é que vem, de algum que trouxe, de alguém que falou. É ou não é loucura? A Bíblia diz assim que Eliseu lança uma palavra profética, amanhã. E a Bíblia diz assim que houve um homem que abriu a boca. Eu vou dar um conselho para você. Se você não tem algo bom para soltar para fora,
fica quieto. Pelo menos você, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Pastor, agora eu não estou tendo fé, não estou tendo alegria, eu não estou tendo ânimo, eu não estou tendo graça. Então fica quietinho. Quietinho. Não se manifeste. Não se manifeste. Não deixe a sua alma se manifestar. Eu não tenho. Acontece de nós não termos o que a situação pede de nós. Isso acontece, nós somos humanos. Mas o que você faz? Fica quietinho. Aguenta aí firme. Segura. Digo, não, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou praguejar, eu vou aguentar firme, eu não vou fazer o que o diabo quer. Ele abre a boca e aqui ele sentenciou a vida dele. É complicado esse negócio. O profeta estava ali, com o poder em ação, e o homem abre a boca. Pelo amor de Deus, é muita burrice para uma pessoa só. Fala a verdade. Quem em Israel não temia a palavra de um profeta? Quem em Israel não tremia quando o profeta abria a boca? Mas esse homem de certo estava muito assim, vamos lá, cansado, com fome, estava muito assim ofendido. Porque se você tivesse dado de bandeja, nós não estaríamos nessa situação. Eu quero dizer uma coisa para você, muito cuidado quando você está cansado, muito cuidado quando você está ofendido, muito cuidado quando você está meio assim, sabe? Você pode deixar de crer na palavra salvífica e salvadora da sua vida. E ao invés de você não crer naquela palavra, você pode abrir a boca e trazer uma outra palavra de condenação para você. Ele foi falar uma coisa que não deveria. Complicado isso aí, né, irmãos? A Bíblia diz assim em versículo 2: porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Nem se Deus fizesse janelas nos céus e derramasse lá de cima o trigo e a cevada, isso iria acontecer. Ele estava nervosinho contra Eliseu. Estava irritadinho contra Eliseu. Estava nervoso contra Eliseu. O rei, que há pouco havia arrancado a cabeça, mandado arrancar a cabeça de Eliseu, de certo esse homem tomou as dores, sei lá o que é que ele estava sentindo. Eu sei que ele não acreditou, não. Ele estava meio nervosinho com Eliseu. Eliseu olhou para ele e disse assim: é? O que é? Você disse que mesmo que houvesse janelas no céu, isso não ia acontecer? Então tá bom. Você vai ver, você não vai comer. Vai morrer com fome. Quando você não toma posse daquilo que Deus te fala, porque você está irritadinho, nervosismo, chateado, cheio de aflição, cheio de problema. Você olha para a palavra e você desdenha a palavra profética de Deus. Ela chega na sua vida para provar-te também. É muito fácil eu crer naquilo que Deus diz quando eu estou de barriga cheia, quando eu não estou com necessidade, quando eu não estou padecendo situações adversas. Mas a palavra de Deus vem, justamente me pega quando eu estou de mal com tudo. E aí a palavra vem para quê? Você vai crer ou não vai? Você tem fé ou não tem? Deus, eu tenho aqui, eu estou irritado, estou nervoso, estou cansado, estou querendo pegar um para a garganta, mas eu tenho fé, eu creio, o Senhor falou, vai acontecer. A questão é fé, é acreditar. A palavra profética vem, aquilo que Deus quer realizar na sua vida, Ele fala. Só que você está tão ensimesmado, tão introspecto, tão envolvido com a sua ofensa, com aquilo que você pensa. Lembra do barro quando não fica bem? Volta de novo para o oleiro. Deus olha para você e fala assim: eu não estou gostando de você. Não estou gostando não. Essa asinha aqui sua aqui ficou meio torta. Aí você fala: não, senhor, deixa a asinha, senhor. Pelo menos fica uma coisa, um diferencial. Não quero diferencial não, eu quero todos os vasinhos igualzinho. Os vasinhos.
Aí volta pro oleiro. Vai lá pro oleiro de novo, vai ser desmanchado de novo. Não saiu do jeito que eu queria. Fazer o quê? Aí você diz que é Eliseu, aí você diz que é o pai, que é a mãe, que é o cônjuge, que é... Não! A questão é, Deus fala e a palavra profética vem. De que maneira você tem recebido a palavra de Deus? O que o Senhor Jesus expõe na parábola do semeador, que a palavra quando ela não é desejada, amada, a palavra quando ela não é recebida, a palavra quando ela não é acolhida e cai à beira do caminho, os homens pisam-na. A palavra quando cai em espinhos e pedregais, sufocam-na. A palavra quando cai em pouca terra, nasce e o sol escaldante a destrói. A palavra tem que cair num coração ávido por ela. Um coração que olha para a palavra e diz, espera aí um pouquinho, eu estou passando por isso, por aflição, por situação difícil, situação financeira, situação de enfermidade, sei lá que situação. Mas essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. E é nessa palavra que eu tenho fé. E eu olho para o autor e consumador da minha fé. Crê na palavra, meu irmão. Crê naquilo que a palavra de Deus diz. E o homem olhou e disse assim, eu não acredito. Eu não creio que isso vai acontecer. Versículo número 2. Eliseu olha para ele e diz assim, você vai ver com os olhos, porém diz, você não vai comer. Tem muita gente no reino de Deus. Você viu aqueles cachorros assim, em frente daquele negócio de frango? E o dono toca, o cachorro volta. O dono toca, o cachorro volta. E o cachorro fica olhando assim, aquele cheiro, aquele negócio rodando. E ele fica hipnotizado. Jesus olha para Nicodemos e diz em João capítulo 3, dizendo assim, Nicodemos, tem muita gente que só vê o reino de Deus e não consegue entrar nele. Sabe qual é a porta que você entra no reino de Deus? É a porta chamada Jesus. E essa porta é gigantesca, é grande. Mas para o homem, ele é da estatura sem a canela. Qual que é o tamanho da porta que você entra? Mede aí, você sem a canela é a altura da porta que você tem que entrar. Pastora, por quê? Jesus quer me cortar minha canela? Não, quer que você dobre ela. Você entra pela porta chamada Jesus de joelho, prostrado, diante dele. Mede aí. Do seu joelho para cima. É o tamanho dessa porta. É de joelho. É submisso. Ele é a porta. Ele é o verbo que nós temos que conjugar. Acreditando. Confiando nele. Na palavra dele. No que ele prega. No que ele diz. No que ele nos mostra. Confiando no Senhor Jesus Cristo. Mas aquele homem pobre, envolvido. Não, vamos lá. Pastora, mas eu entendo esse homem aí. Eu também, até que eu entendo um pouco aí, né? Tá, vamos lá. Fome. Amigo do rei, amicíssimo do rei. O rei revoltado, ele revoltadinho. O rei de cilício, de roupa de humilhação, ele também, provavelmente. Então estava tudo meio assim, sabe? Que comunado, sabe aquela palavra comunado, meio assim? O rei ficou quietinho e o homem abriu a boca. Eu entendo. Deus não entende? Eu não entende. Existem coisas que são fatais. Por exemplo, uma delas é, se você não crer no que Deus diz, você ofende a Deus diretamente. Diretamente. Existem erros e erros que se cometem diante de Deus. Existem coisas que você pode até, você vê uma pessoa, você fala, não, aquela pessoa erra nisso, aquilo outro. E Deus está amando, está ajudando, está abençoando. E vamos ver que erro você cometeu. Que erro você cometeu? Mas ele foi lá, adulterou, traiu, prostituiu, fez isso, arrependeu. Arrependeu, você falou arrependeu, mas crê na palavra, a palavra é pregada, ele crê. O que você fez? Não, duvidei da palavra, não acreditei na palavra não. Está explicado. Quando você não confia na palavra, quando você não acredita na palavra, você gosta que alguém desacredite da sua palavra? Nós que somos comedores de arroz e feijão, não é verdade?
Nós que somos pessoas sujeitas a falhas, cheias de defeitos. Você fala assim, ó, arranca um fio da minha barba. Estou falando é certo, é isso aqui que eu estou falando. Você gosta quando alguém desacredita do que você diz? Não, eu até o mentiroso. Você olha para o mentiroso, você fala assim, mentiroso. Você gosta que alguém fale que você está mentindo? Não gosto não, eu sou mentiroso, mas eu gosto que as pessoas acreditem. Por isso que eu minto, que eu gosto que as pessoas acreditem na minha mentira. Nem o mentiroso gosta. Deus fala e o povo não crê. Deus fala e o coração está ensimesmado, está envolvido com situações externas, está envolvido com ofensas, está envolvido com situações e deixa de acreditar no que Deus diz. Você perde tempo, você perde bênção, você perde palavra profética, você fica envolvido com questões supérfluas, questões banais e abandona a palavra de Deus. Espere um pouquinho, meu irmão. A palavra é suprema, é absoluta. Pastor, mas coitado do homem, o homem estava com fome, o homem estava ofendido, o homem tá... Não interessa. Você vai ver, mas não vai comer. Aí a Bíblia diz assim sobre 4 leprosos. Tem um mistério na fé, hoje de manhã eu estava falando sobre isso. A fé é uma coisa interessante. Quanto mais você tem, menos fé você tem. Sabia disso? Quanto mais apego você tem, menos fé você tem. Eu tenho isso, eu tenho nome, eu tenho posição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho dinheiro. E tua fé é pequena, meu irmão. A fé repousa no coração de quem não tem nada. Senhor, eu não tenho nada, o Senhor é dono de tudo. Quando eu te conheci eu não tinha nada, nem vida própria. Hoje eu tenho uma vida que o Senhor me deu, e o Senhor me abençoou, e tudo é teu. Esse tem fé. Esse tem fé. Ele tem fé para amar, tem fé para perdoar, tem fé para continuar, tem fé para conquistar. Esse tem fé. E tinha 4 leprosos que estavam assim, ó, do outro lado do muro, não tinha nada, estava com fome. Aí eles chegaram numa conclusão. Eles disseram assim, espera um pouquinho. Se nós ficarmos aqui, do outro lado do muro, nós vamos morrer. Se nós entrarmos no acampamento dos sírios, nós vamos morrer. Morrer por morrer, pelo menos vamos tentar alguma coisa. Isso é fé. Isso é fé. Não ouviram nenhuma palavra profética. Ninguém pregou para eles. Eles não receberam a presença de Eliseu. A fé que eles tiveram foi uma fé conclusa. Uma fé que você olha e diz assim, espera um pouquinho. Eu não tenho nada, não posso. Enquanto você puder, você não tem fé. Enquanto essa mãozinha sua e essa cabecinha sua puder fazer planos mirabolantes, ter ideias, você não tem fé. A hora que a cabeça fundiu, está confuso, não sabe onde está, se é vale, se é deserto, o que é trem que está. Quando a sua mão for do tamanho do seu braço aqui, ó, não conseguir alcançar mais nada, você vai olhar para cima e falar, Deus, me ajuda. É assim que acontece. A Bíblia diz assim no versículo 3, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, nós não vamos para lá, morreremos ali. Se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos por Arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, nós só vamos morrer. Morrer por morrer, nós morre tentando. Que lógica, né? Que lógica. Aquele homem que o rei encostava não conseguiu pensar. Quem está falando é o profeta Eliseu, o homem que deu todas as diretrizes para que nós saíssemos das emboscadas do rei da Síria. Ele está falando, ele não conseguiu pensar. O emocional dele foi acima, o que ele sentia foi acima. Esses pobres, esse aqui sim é pobre miserável, com fome, doente, leproso. Eles disseram assim, se nós morrermos, nós só vamos morrer. Só. A fé abunda em quem não tem, em quem não é dono de nada. Às vezes você tem tanta dificuldade para ter fé,
E você não consegue entender que você só não tem mais fé porque você acha que esse pode te ajudar, que aquele pode te ajudar, que aquele outro pode te ajudar. O dia que você olhar para Deus e você dizer: Senhor, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é a minha fortaleza, e eu confio só no Senhor e em mais ninguém. A partir daquele momento a sua vida vai começar a funcionar. A partir desse momento a sua vida vai começar a engrenar e tomar forma de vida, e vida em abundância. Porque no mundo nós temos aflições, mas temos que ter bom ânimo para nós crermos e acreditarmos em Deus. Os 4 leprosos tiveram uma fé lógica, uma fé dizendo: espera um pouquinho, morrer nós vamos morrer de todo jeito, então vamos lá nos assírios, ver se eles dão alguma coisa para nós comer. Chegaram lá, o que aconteceu? Não tinha nenhum soldado. Os cavalos amarrados e muitos despojos. E eles comeram. E comeram. A Bíblia diz que eles comeram 2 vezes. Comeram, ficaram com a barriga redonda. Aquele negócio de glutonaria não funcionou para eles naquela hora. E não, nem adiantava falar: ó, para aí por aí. Não, é comer, mas comer. E pegaram o ouro, pegaram prata, esconderam. E aí olharam e disseram assim: ó, mas o que será que aconteceu? Não tem nenhum inimigo aqui, todos os despojos, tudo aquilo que eles conseguiram, andando aí, guerreando, está tudo aqui. Deus fez ouvir um barulho de guerra no acampamento dos sírios. E o capitão do rei da Síria disse assim: eu acho que o rei de Israel alugou alguns soldados e se uniu para vir contra nós. Fantasia, alucinação, só nos filhos do diabo. Crente não pode ficar alucinado, não. Tem crente que fica fantasiando a coisa, né? A questão é o seguinte: quando você mais pensa num problema, mais ele cresce, mais você cria, mais você aumenta. Era só um raciocínio, daqui a pouco está um problemão desse tamanho. Aí você fica meio alucinado com o seu problema. Seu problema deve ser colocado em oração. Quanto mais você pensa numa situação, mais ela cresce, mais o diabo usa ela contra você. Você tem que ter uma fé ativa. Deus, é isso aqui, essa situação está assim, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua ação, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E não ficar fantasiando uma situação, fica igual um lunático, pensando numa coisa. Você já viu? Tem gente que é assim, tem gente que você passa perto dele, sei lá, você não cumprimentou igual você cumprimenta, ou você, sei lá, e ele fica alucinado, ele fica maquinando, pensando uma coisa que não é. Ele fica ali, maquinando. Daqui a pouco você gerou um inimigo, aí a pessoa vem falar para você: eu queria pedir perdão, porque eu estava com ódio. Aí você fala assim: ódio? Do quê? Não, porque assim, eu não fiz nada disso, não foi por isso. Não foi outro contexto, outra situação. Você fala: Deus, tem gente louca nesse mundo. Não tem gente louca nesse mundo? Tem gente louca. A questão é, esses 4 leprosos, eles tinham uma situação real. Então nós vamos lá, nós vamos entrar e nós vamos ver o que eles vão fazer conosco. Deus fez o inimigo ouvir um barulho e eles deduziram que era um grande exército que vinham contra eles. Não é você que tem que ficar usando a sua cabeça para ficar alimentando coisa que não é verdade. É o inimigo. Quem cria alucinação é os filhos do diabo. Os crentes, no que pensai, em tudo que é santo, se há louvor, se há virtude, seja isso que ocupa a tua cachola, tua mente, meu irmão. Não fica usando tua mente para pensar besteira, para devanear, para alucinar, para mostrar o problema. Fulano falou, e fica martelando aquela palavra. O marido falou uma coisa e a mulher fica o dia inteiro, parece um gravador, não repete, e dizendo: falou. Chega de noite, ela está furiosa, irada. Para com isso. A sua mente tem que ser santa para habitar uma palavra santa. O seu coração tem que ser santo. Quem tem que ser alucinado é o seu inimigo. São as pessoas que têm que sofrer de alucinação.
Não você, meu irmão. Você tem que ter uma mente saudável, um coração saudável, uma pessoa equilibrada. Espere um pouquinho, eu estou percebendo que quanto mais eu estou pensando nesse problema, mais ele está aumentando. Espere um pouquinho, as coisas não são dessa maneira, não são desse jeito. A Bíblia diz assim, olha, no capítulo 7, versículo 6. Que o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Quem tem que ser alucinado? Você que tem que sofrer de alucinação, você que tem que ficar com a mente fraca, porque você fica pensando, e aí você vai aumentando, porque a mente do homem é criativa, aí vai aumentando, aí a pessoa fez assim, você acha que a pessoa fez assim por causa de você, aí a pessoa fez assim, pelo amor de Deus. Chega de alucinação. Você não percebe que a alucinação ocupa o lugar da palavra profética, ocupa o lugar do poder de Deus, ocupa o lugar da palavra de Deus. Resolva os seus problemas e pronto. Coloque-os em oração e pronto. Senão, meu irmão, haja fé. Não vai ter condição de ter fé, porque a tua mente detona tudo, destrói tudo. No que você tem que pensar? Eu tenho que pensar em tudo que é santo, tudo que louvor, tudo que agrada a Deus. É isso que minha cabeça tem que pensar. O meu entendimento tem que estar cativo a Cristo, porque eu tenho que me levantar contra a altivez. O diabo se levanta contra a minha mente com altivez, contra o conhecimento que eu tenho de Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, cobre a minha cabeça no dia da batalha. Foi isso que Davi orou. Quando você está na guerra, a primeira coisa que o diabo vai fazer é mexer com a tua mente, fazer você ficar doidão. Primeira coisa. Primeira coisa, ele vai mexer na sua mente. Por quê? E Davi orava, dizia assim, Senhor, cobre a minha cabeça no dia da batalha. Não deixa eu ficar loucão, não deixa eu devanear, não deixa eu perder o tino, não deixa eu ficar, Senhor, sem sobriedade. Eu preciso de equilíbrio, eu preciso de sobriedade, eu preciso de paz, meu Deus. Você está numa peleja, meu irmão. O mundo é seu campo de guerra. E seu inimigo tirou um casal que conhecia a perfeição e a presença de Deus de dentro de um lar perfeito, dentro do jardim perfeito. E esse mesmo inimigo tem tirado muita gente do reino de Deus, tem tirado muita gente da porta do reino dos céus. E você precisa entender isso e compreender isso. Quem sofre de alucinação é seu inimigo, não é você. Pensou numa coisa, para de ficar martelando, tua mente fica fraca. Ora, está com aflição, coloca aquilo diante de Deus. Você não pensa em problema. Pensar em problema não resolve problema, só aumenta problema. Não fica pensando em problema. Não fica pensando mal dos outros. Fala assim para o teu irmão, não fica pensando mal dos outros. Para de ficar pensando mal dos outros. Para de ficar pensando mal dos outros. Para de ficar pensando mal. A pessoa te fez alguma coisa, perdoa, esquece e acabou. Age como cristão. Mas fica ali matutando. O marido sai ou a esposa sai, a esposa fica matutando. O marido, agora eu vou falar isso e vou pegar ele nisso, vou pegar ela nisso. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz, não pensei mal uns dos outros. Não fica pensando mal dos outros, meu irmão. Fica deduzindo, fica julgando. Eu fico pensando o seguinte, tem gente que não tem medo do juízo. Paulo dizia que nós devemos temer o dia do juízo. Não, eu fico pensando o seguinte. Não, no dia do juízo nós vamos ser julgados pelas palavras. Quem fala muito, meu irmão, está com situação complicada. Quem julga o irmão, pensa, fica maquinando. Isso é complicado, né? É complicado. Uma coisa, o que você tem a ver com a vida dos outros? É uma questão complicada isso aí, né? Não pense mal das pessoas. O irmão, vou dar um exemplo. Às vezes o irmão trabalha num lugar. Vou dar só um exemplo para você. Lugar de fazer cobrança. Aí tem esses negócios que diz que existe essas casas, que tem casa de prostituição. Aí o irmão vai lá fazer uma cobrança lá. Aí você vê o irmão saindo de lá. Uma que você sabe que aquilo é aquilo, porque sabendo, não sei porque sabe.
Aí você já fala, olha lá o irmão onde é que estava. Vamos supor que esse irmão é diácono. Meu irmão, você está no corgo. Você está julgando. O outro foi lá fazer a cobrança, o serviço dele. Você está julgando. Além de você fica louco. Porque você fica louco para passar essa notícia para frente. Você fica louco, desesperado. Aí você pega um outro irmão. Fala, irmão, com aquele hábito, sim, de crente. Irmão, eu queria que você me unisse comigo numa intercessão. Olha que hipocrisia. Que você orasse junto comigo por causa daquele irmão ali, ó. Porque eu vi aquele irmão, eu não vou contar não, mas numa situação... Não, vou contar, eu vou contar, porque senão como é que você vai orar? Não precisa nem me perguntar. Olha, eu vi ele saindo assim. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. Não. Velho Testamento é fichinha perto do Novo. O Novo você tinha que ir lá e dormir com a mulher. O velho. O Novo só de você olhar. Aí você fala do velho, meu irmão, você pega ele nas costas. Agora o Novo, você olhou, pronto. A situação é difícil. Fica julgando, fica levantando questões. E fica. Não pense mal do seu irmão. Gente alucinada que fica cuidando da vida dos outros. Ruma um outro serviço para trabalhar. Você vai ver, você vai ficar ocupado. A Bíblia fala sobre as pessoas que são ociosas, né? As mulheres o aposentado, dona de casa, que fica dando trabalho, falando, arruma serviço para fazer, vai lavar roupa para fora, faz qualquer coisa, vai trabalhar em algum lugar, sei lá. Mas fica com a cabeça boa, servindo a Deus com uma cabeça boa, fazendo coisas boas. Não pense mal dos outros. Aproveitei esse ponto aqui para falar de alucinação. Irmão, não seja alucinado, não fica com coisa na cabeça, maquinando. O passado você esquece, deleta ele, acabou. Acabou. Morreu. Aí a Bíblia diz assim que os 4 leprosos disseram assim, nós não podemos ficar com essa informação só para nós. Nós temos que falar das boas novas. Mandaram lá um recado para o rei, manda dizer para o rei que tem abundância aqui, que não existe ninguém. Aí o rei não acreditou. No capítulo 7, versículo 12... E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo outro lunático, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Você já imaginou se nós usássemos a nossa imaginação, que é tão boa, a nossa inteligência, voltada para o benefício da palavra? Agora Deus vai fazer isso, porque a palavra de Deus é poderosa, e Deus tem grande... Já imaginou se você usasse todo esse campo de imaginação, essa situação fértil que você tem, não para ficar imaginando, isso é uma cilada, isso é uma armadilha, olha o que aquela pessoa quer de mim... Aí o rei disse assim, nós só temos 4 cavalos, pega esses cavalos e vão lá. Chegou lá, o que aconteceu? Tudo vazio. Não tinha nenhum soldado. Aí disseram ao rei, vem rei, que a coisa aqui está boa. Aí o rei creu. Bonito, é fácil crer, né? Não é fácil crer quando você vê? É fácil ou não é? Crer quando você vê. Versículo 14, tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. É muito fácil você crer quando você vê. Deus quer que nós não sejamos crentes de vista, mas de fé. Deus falou? Está falado. Mas a situação é contrária, situação é situação, situação é diversa, situação cada hora ela está de um jeito. Cada momento ela está numa situação diferente. Você precisa aprender a crer naquilo que a palavra de Deus diz. Aí diz assim a palavra do Senhor. E saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Diga, tudo será conforme o que Deus disse.
Pode vir fome, pode vir inimigos, pode vir batalha, pode vir problemas, pode vir adversidades, pode parecer que está tudo perdido, pode parecer que está tudo difícil, mas tudo vai acontecer conforme Deus disse. Deus não abre mão do cumprimento da palavra dele, pois a palavra que sai da boca dele é como chuva que rega a terra, não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que ele deseja. E você tem que crer nisso, você tem que confiar nisso, que tudo vai acontecer conforme Deus disse. E o povo comeu, hein? E o povo com os leprosos estão leprosos e rico, com a barriga cheia e rico, escondeu ouro e prata antes de todo mundo ver. Fizeram certo. Foram os únicos que tiveram fé aqui, certinho, né? Se fosse bobinho, o rei nós esconderão. Fizeram certinho. Foi eles que descobriram o milagre. Fizeram certinho. Leproso, barriguinha cheia e rico. Certinho. Aí vem o rei e o homem que encostou no rei. O povo atropelou ele. O povo com muita fome, né? E adivinha? Viu aquela abundância, aquela maravilha, morreu pisoteado e com fome. Ele perdeu uma oportunidade de ter ficado quieto, é ou não é? Nesse momento, eu não tenho fé para perdoar, eu não tenho fé para suportar, eu não tenho fé para... Fica quietinho. Quietinho. Não se manifeste. Não traga confusão para a sua cabeça. Não traga confusão para a sua vida. Não tem fé para. Pelo menos tenha fé para se proteger. Amém? Eu estou passando por uma aflição, Senhor. Eu não tenho fé para dizer, em nome de Jesus, aleluia, eu creio. Tá. Não tenho fé, mas também não vou ter boca para murmurar. Se eu não tenho boca, nem palavra para dizer, eu creio, Deus é poderoso, aleluia, Ele vai fazer, não tem problema. Fica quietinho e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou na fraqueza, eu estou no fracasso. Eu não consigo ter fé, mas não abra a boca para murmurar, não abra a boca para reclamar. Fica quietinho. Ele poderia estar ali, comendo, tranquilo, igual todo mundo. Mas foi abrir a boca quando não devia. Foi dar o ar da sua graça quando não podia. Conhecido como o homem que o rei encostava e depois conhecido como o atropelado. O pisoteado. Nem nome, nem história. Aí a Bíblia diz assim no versículo de número 17... E puseram o rei à porta, o senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta. E morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso acontecer? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as coisas que você fala. Você pode, por meio das suas palavras, por meio da indignação do seu coração, por meio das complicações emocionais, você ser um espectador do reino. Você só observar o que Deus vai fazer, mas você não participar. Essa é a questão. Cuidado com o seu pronunciamento. É aquilo que eu disse. Não tenho fé. Eu não tenho fé agora para profetizar. Eu não tenho fé agora para crer. Eu não tenho fé para ministrar. Fica quietinho. Fica quietinho. Eu não tenho, então fica quietinho. Senhor, o Senhor está vendo. Eu não tenho fé para declarar, para profetizar, para me levantar. Estou quietinho. Deus fala: tá bom, filho, tá bom. Pode achar que você vai participar também. Você pode deixar, fica quietinho. Eu não tenho fé para perdoar, eu não tenho fé para andar a 2ª milha, eu não tenho fé para virar a face. Fica quietinho. Não vai dar na face do outro, não. Porque aí você vai arrumar encrenca com Deus. Fica quieto. Ele poderia ter ficado quieto.
uma fé silenciosa, quietinho. Iria ter comido, abastança, tudo bem, mas foi abrir a boca. Foi abrir a boca, foi anunciar, propagar, pronunciar a sua incredulidade. Se você não tem fé, não anuncia a sua incredulidade. Se você não tem amor, não anuncia o seu ódio. Se você não tem paciência, não anuncia a sua impaciência. Se você não tem paz, não anuncia a sua guerra. Porque às vezes nós não temos mesmo fé em circunstâncias das quais nós precisamos ter, mas pelo menos passamos em secreto, em sigilo, diante de Deus, pedindo por misericórdia. Não é, meu irmão? Essa é a situação. Vamos clamar a Deus para que nós sejamos, no mínimo, sábios nas situações de fome, nas situações desérticas, nas situações de necessidade. Que não sejamos pessoas como o rei. Esse rei aqui, culpando Eliseu daquilo que ele tinha feito, a família dele tinha feito. Eliseu era culpado, achou que Eliseu tinha que ganhar as guerras para ele. Depois não creu, alucinado, totalmente alucinado, arquitetando, achando plano totalmente louco. O homem que ele encostava não creu, não confiou. Os únicos crentes, os 4 leprosos. Aqui só tem 4 crentes. Os que não tinham nada eram os 4 leprosos. Os únicos. Dizendo assim, morrer nós vamos morrer mesmo, então vamos morrer de barriga cheia. Vamos pedir alguma esmola, alguma coisa lá para os sírios. Chegaram lá, ficaram ricos. Esconderam prato e ouro de barriga cheia. O que você aprende hoje? Cuidado com o que você fala. O que você fala, o que você sente, o que você pensa, pode complicar a sua vida. Você pode muito bem passar por uma situação difícil, coberto pela misericórdia de Deus, mesmo sem merecer, viu, irmão? Tem gente que não merece. Assim como eu e você. Esse gente que eu estou falando somos nós. Não merece. Mas a gente fica quietinho. Quietinho. A gente pede misericórdia, a gente chora, a gente clama. Deus, tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas não vai falar que você é um incrédulo. Não vai falar que você é um murmurador. Não vai falar que você é um odioso. Não expõe, não. Fica quietinho. Por quê? Porque o que você fala pode te tornar alguém que apenas contemple o que Deus faz e nunca vai participar do que Deus está fazendo.